gente está falando aqui sobre análise de aplicações, né? E essa questão dos três pilares, né? Então, as aplicações, um tempo atrás, né? Como a Gabi falou, há mais de 30 anos atrás, assim, era muito mais simples da gente estar fazendo análise ali, né? E hoje em dia, com esse mundo de microserviços, aí começa a ficar complicado, né? A nossa trilha ali de DevSec e SRE, a gente tem falado muito sobre essas características, o que medir, como medir, né? E assim, a gente sempre comenta muito que existe um livro, né, do Google, os livros sobre SRE, na verdade são 3 livros, né? E ele deve servir como uma referência para a gente, né? De quais são as métricas, né, que a gente tem que estar medindo, quais são os sinais que a gente tem que estar medindo. E assim, a gente não pode pegar para o nosso caso específico, estar puxando isso tudo para o nosso ambiente, assim, porque às vezes pode ser aqueles itens lá são do Google, né? Às vezes o nosso contexto é um pouco menor. Mas os 4 grandes sinais, assim, que o Google pede para nós verificarmos seria a parte do rate, né? Seria qual que é a taxa, né, que tipo os nossos serviços estão sendo chamados, né? Fazer uma verificação dos erros, né, dessas chamadas, assim, se a nossa aplicação, se o nosso sistema está dando muito erro, a duração, às vezes chamado de latência lá da dos nossos nossas chamadas, assim, e a saturação. A saturação é uma questão um pouco mais difícil de tu saber o quanto do teu ambiente você já consumiu, né? Porque às vezes tu tem uma questão de um limite físico de memória, você não pode consumir tudo, o limite de CPU, às vezes tu tem questão de disco também que você não pode estar analisando isso aí. Antigamente era mais simples que tu rodava uma aplicação única, né, dentro do teu servidor e agora você tem diversas aplicações no Kubernetes ou algum outro orquestrador de serviços, né? E isso aí seria, digamos, a parte teórica do que a gente tem que medir e como é que a gente faz isso, né? Então, os providers, né, de solução, eles apresentam 3 grandes pilares para isso, que seriam fazer uma análise de métricas, né, da sua aplicação aí, ou do seu ambiente como um todo. O trace, que seria fazer uma análise das chamadas que acontecem entre os serviços, né, e coletar os logs. Eu gosto de incluir, além disso, um quarto item, que seria um grande pilar também, que seria a questão do alertas. Então, depois que tu tem esses itens, você conseguir fazer configurações de alertas, aí até puxando outras cadeiras, aí, tipo machine learning, assim, para definir o que sai do teu contexto usual e fazer uma análise esses alertas para ver algum mau funcionamento do teu sistema, né? Falando um pouco do primeiro item, que é as métricas, né? A gente tem 2 grandes modos de trabalhar com as métricas. O primeiro é que você tem uma aplicação que faz chamadas para a sua própria aplicação para descobrir quais são as informações que ele tem disponíveis, que é o método pool. Isso era muito comum lá no meu tempo antigo, lá o Nagios, lá era muito comum isso aí. Depois teve os Abix. Hoje em dia o Prometheus é uma ferramenta que faz essa análise de pool metrics. E tem outra maneira que é o push, que você tem lá a tua aplicação, ela envia para um servidor essas informações, né? Na questão de traces, né, é importante aqui a gente descobrir para quando tiver uma chamada, dentro da tua aplicação, quais são os itens que ele vai estar sendo executados, né? Então, nesse contexto, né, que vai ser um dos focos da minha palestra, hoje em dia existe uma biblioteca OpenTelemetry que é independente de fornecedor, que ela, na verdade, foi a junção de 2 outras bibliotecas que foi criada um tempo atrás, que é a OpenCensus, que era para fazer coleta de métricas, e OpenTracing, que é para fazer coleta de traces. Eles juntaram esses 2, criaram esse OpenTelemetry, e tem ganhado muito tração no mercado. Vou mostrar um pouquinho depois o porquê disso aí. E agora eles estão investindo também para pegar a parte de logs. Ainda está um pouco incipiente, né? Mas isso aí vai estar disponível num futuro bem próximo aí. E outra questão importante é que essas traces, antigamente, lá
nós temos duas estratégias de fazer. Ou a gente usa um SDK da própria empresa, aí, do OpenTelemetry, para poder fazer instrumentação do teu código, ou a gente pode usar um agente. Algumas linguagens que têm um aspecto um pouco dinâmico, tipo .NET, Java, você pode importar um agente assim no startup da tua aplicação e esse agente ele é esperto, ele vê, aqui tem uma classe que faz acesso a banco de dados. Então ela bota ali algumas informações importantes assim antes da chamada do banco de dados para medir quanto tempo a tua query no banco de dados aconteceu. Então isso que é bem interessante aí dessa estratégia aí. E o objetivo disso é você não poluir, né, o teu código-fonte com bibliotecas de uma determinada empresa, assim, tipo New Relic, AppDynamics, qualquer uma dessas. Então, essa instrumentação por agentes é interessante, mas chega um momento que a gente tem que trabalhar essa questão de embutir coisas na aplicação. O log é um pouco mais simples hoje em dia, apesar do OpenTelemetry não alimentar ainda cheio ele, né, porque a gente pode gerar um arquivo de log e subir lá para a tua ferramenta de monitoramento. E eu gosto muito de usar logs JSON para isso aí, né? E a gente vai estar vendo isso aí um pouquinho mais para frente. Aqui tem um diagrama esquemático aqui do que a gente vai estar montando aqui. Eu já montei aqui na minha infraestrutura aqui provida pela Oracle, um dos nossos patrocinadores aí do TDC, que eu subi uma stack lá do APM da Elasticsearch. Então, eu tenho um componente que é um servidor de APM, o Elasticsearch, propriamente dito, que é uma base de dados, que eu vou explicar um pouco mais para frente. O Kibana, ele é um dashboard que permite nos visualizar isso aí. E, assim, antigamente, como eu falei, existia uma biblioteca da própria Elastic aqui para eu botar dentro do meu Java, do meu .NET, para fazer essa instrumentação e mandar os dados para o APM Server. Só que aqui a gente tem agora a opção de usar o OpenTelemetry, que seria essas caixas azuis aqui, né? E eu posso agora fazer toda a minha aplicação com esse OpenTelemetry para mandar para o APM Server. E eu ainda tenho uma outra opção que é muito interessante, que é utilizar um coletor dentro da minha infraestrutura, a minha aplicação mandar para esse coletor processar e ele que mandar lá para o servidor da APM. A parte de logs, eu tenho a opção de usar o Firebit, que é uma ferramenta aqui da própria stack da Elastic, que vai ler o meu arquivo, que é um JSON lá de logs, e mandar lá para o Elasticsearch e eu vou estar vendo isso tudo lá no meu Kibana. Então, aqui no nosso demo, aqui a gente vai estar utilizando essa estrutura aqui de servidores. Aqui eu vou ter 2 microserviços aqui disponíveis, né? Os 2 deles foram feitos em Java, né? O primeiro microserviço ele vai estar os 2 são desenvolvidos em Quarkus, eles vão estar com o OpenTelemetry disponível ali, instalado dentro dele, e a parte de métricas ele vai estar usando o exportador do OpenTelemetry. E aí eu vou ter 3 chamadas aqui, né, o hello, um de erro aqui, né, uma chamada de método remoto aqui, essa aqui, que ele vai chamar um segundo microserviço. E esse microserviço ele também tem uma estratégia bem interessante, né? Todos eles têm um método de wait no meio, para a gente estar dando uma olhada, como é que ele vai se comportar, né? E o segundo microserviço aqui, ele vai estar também tendo uma função de wait na chamada dele, só que ele, por sua vez, ele vai estar usando o Postgres aqui, como um banco de dados, e simplesmente ele vai dar um sleep lá dentro do Postgres para nós vermos como é que ele vai estar trabalhando. Uma outra coisa interessante, assim, que a gente pode analisar, que a gente sempre tem a opção de fazer essa parte de coleta com um black box também. Hoje em dia, quando a gente tem esses ambientes com Kubernetes, assim, é muito comum a gente trabalhar com sidecar do lado da nossa aplicação, e ao invés da gente pegar e alterar a nossa aplicação propriamente dita para gerar as métricas, a gente bota um cara na frente dele, pode ser um Istio ou algum outro sidecar desse tipo, para fazer a coleta dessas informações de, por exemplo, qual a quantidade de requests que aconteceu em cima do nosso servidor, né, e todas essas questões. E aí essa black box coleta esse tipo de informação, mas não é o ideal. O ideal é que sua própria aplicação faça essa coleta, que é a coleta do tipo de white box.
E assim, por que é importante a gente fazer essas coletas assim dessas métricas assim, além dos traces e tal e outros itens? Porque assim, existem três serviços, né, que a gente tende a atender, que é o SLI, o SLO e o SLA. O SLI está diretamente relacionado com o que a gente vai estar medindo, né? Então, se a gente pega lá nos três pilares, tem as métricas, uma dessas métricas que a gente tem por exemplo, quantos requests aconteceram, qual o tempo médio dos meus requests, qual que é o P99 dos meus requests, né? Isso são indicadores que você mede, então é o SLI. Tem algumas, aí você leva isso para a equipe de produto, assim, que vai vender, digamos, essa tua API que está disponibilizando, e aí ela vai definir os objetivos, assim, que seria o SLO. Você mediu lá que, por exemplo, tua aplicação lá tem uma disponibilidade de 99% lá. Aí, quando você vai definir o objetivo, vai ser alguma coisa que tipo, toda a tua equipe vai dizer assim, minha aplicação aqui está rodando 99%. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um objetivo dela nunca sair e cair debaixo de 95% de disponibilidade. Esse é o SLO que você definiu. E aí você começa a fazer aquelas questões de alertas para nunca ter uma situação que ele vai cair abaixo desse valor. E aí chega o comercial vai lá e define um SLA. Então lá ele vai dizer, nós garantimos que a nossa aplicação vai ficar 90% no ar. Isso aí é o SLA que ela vai vender, vai lá nos contratos, e aí lascou, né? Se ele cair abaixo desse valor, vai se gerar multa. Então, quando a gente vê lá que a AWS, a Oracle aí, provê lá um serviço com 99,99% de SLA, pode ter certeza que o SLO e o SLI são muito mais altos que isso. Só que eles não podem vender isso aí, porque senão a multa seria grande, né? E com certeza, para isso tudo, eles têm uma observabilidade muito boa e eles usam todas essas estratégias aqui para estar disponibilizando essas informações. Esse meu exemplo aqui, até eu resolvi andar um pouquinho mais com eles, eu optei por usar o GraalVM aqui, que é uma trilha que tem bastante DevOps, o pessoal talvez não saiba, assim, essa GraalVM é uma máquina virtual Java, né? E ela tem algumas funcionalidades poliglotas. Você pode rodar código Python nela, além de Java, né? E código Node.js também nela, e essas várias linguagens se comunicar. Na verdade, essa GraalVM começou como uma VM de estudos para a própria Oracle. E uma coisa que eles botaram nessa GraalVM é a possibilidade de você pegar a tua aplicação e gerar um código nativo dela, um executável, um binário final, que não depende da JVM. E aí ela tem várias características lá de ahead of time compilation, e isso aí está sempre... Ele gera esse executável mais ou menos como é o executável do Go. A única coisa que ele tem dentro dele é um garbage collector, porque o executável já está todo compilado. Existem várias discussões que, em algumas situações, o JVM tradicional, que consome mais memória, é melhor, mas o importante é diferenciar isso. Existe a GraalVM, que é uma JVM mesmo, existe um pedacinho dela, que é essa questão do Native Compilation. Deixa eu estar apresentando agora aqui nosso estudo de caso aqui, né? Então, eu estava falando que eu tenho 2 microserviços, um deles esse code 1 aqui. Então, eu já subi aqui nela um engine de login JSON, já habilitei aqui o Quarkus OpenTelemetry, e ele também tem um exporter das métricas dele para OpenTelemetry aqui. Então, ele já está tudo disponível aqui. Deixa eu abrir rapidamente aqui a aplicação. São 3 chamadas aqui, né? Então, esse aqui é o mais interessante, que é o remote, né? Então, ele faz primeiro uma chamada para um mecanismo de wait. Esse wait simplesmente é um thread sleep para ele descansar aqui um pouquinho. E aqui está a parte mais importante que eu vejo do OpenTelemetry, né? Antigamente, se eu queria fazer uma anotação, por favor, engine de 3, monitore esse meu método aqui para saber se ele vai estar demorando ou não. Antigamente eu tinha que importar aqui NewRelic, AppDynamics, Datadog, agora não. Agora eu carrego uma biblioteca que é comum a todos, que é esse OpenTelemetry aqui, que não me deixa um vendor lock-in com ninguém. Né? Então, isso que eu vejo mais importante dessa biblioteca.
A outra, aqui nesse chamado, depois eu faço um chamado para um servidor remoto aqui, que seria para nós fazer o trace distribuído. E aqui eu tenho só uma interface aqui, que ele vai estar chamando um segundo microserviço que está rodando aqui na minha própria máquina aqui, esse cara aqui. E esse segundo microserviço aqui, a diferença dele é que essa função de wait aqui dele, ele simplesmente é uma chamada no Postgres aqui para dar um sleepzinho dentro do banco de dados. E aqui a única diferença desse segundo microserviço é que eu tenho o JDBC carregado e eu também tenho a instrumentação do OpenTelemetry do JDBC. Agora aqui vem o grande pulo do gato, que assim, eu compilei agora isso aqui num código nativo e ele funciona, toda essa parte de instrumentação nessa situação aí. Agora, como é que acontece esse trace distribuído? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, eu vou subir aqui no meu ambiente aqui o Wireshark, que é um sniffer de pacote, né? Vou dar fazer aqui uma coleta aqui do segundo microserviço aqui. Beleza? E vou fazer a chamada aqui, minha primeira chamada para o microserviço. E aqui temos a chamada aqui, vou continuar aqui no Wireshark, ver como é que foi essa comunicação do HTTP stream. Aí deixa eu contar o que aconteceu. Eu fiz a primeira chamada aqui com o CU no primeiro microserviço, né? E ele viu, veio aqui uma requisição, eu não tenho nenhum trace ligado aqui no meu OpenTelemetry. Então, ele gerou aqui, acho que randomicamente aqui, um trace ID, que é esse 0631 aqui, e aí o próprio OpenTelemetry que está carregado lá no Quarkus, quando ele fez a chamada para o segundo microserviço, ele já botou isso aqui na chamada. Então, isso é bem interessante, que ele propaga isso aqui para os outros microserviços. Se eu gravasse alguma informação numa fila, ele gravaria lá também. Então, ele vai propagando isso para os demais microserviços. E o meu log, Jorge? O que aconteceu com o meu log? Então, eu falei que estava gerando em JSON. Essa aqui é uma saída que ele está dando aqui dentro do meu arquivo de log, né? E aí, aqui também, olha aqui, é o mesmo número que está aqui. Aqui está meio pequenininho, né? Mas é 0631 aqui. Mas aqui no meu log ele também apareceu aqui. Esse aqui é o log do primeiro microserviço, esse aqui é o log do segundo microserviço. Então, olha só, as coisas estão começando a se encaixar, né? Então, eu tenho uma chamada entrando no microserviço, os logs sendo gerados em arquivos por esses microserviços e as chamadas entre todos os microserviços levam esse cara aí. E cada perna das minhas requisições de tracing, tudo gera um span ID diferente. Então, eu tenho trace ID que vai toda uma cadeia de requisições dentro dos meus microserviços e cada perna eu tenho um span ID que identifica ele. E como é que agora eu levo isso para dentro da minha stack, né? Então, eu havia comentado lá que eu já estou com tudo carregado para fazer a publicação. Então, na minha aplicação aqui, nos meus construtores aqui, eu tenho aqui que ele está fazendo a propagação para o ambiente local aqui do OpenTelemetry aqui. Tem tanto as métricas sendo publicadas quanto os traces distribuídos. Então, eu tenho aqui a configuração do OpenTelemetry Collector aqui no meu ambiente, e eu tenho receivers dele, se vocês olharem, realmente são as mesmas portas aqui. O trace está indo por gRPC e o metrics está indo por HTTP. E, por sua vez, eu estou disparando isso aí lá para a minha stack do Elasticsearch, lá no meu ambiente, essas informações, através desses pipelines aqui. O trace ele recebe do OTLP, tem um processador que dá um batch dele, que ele fica armazenando aqui e disparando lá para a minha cloud lá com Elasticsearch. E as minhas métricas também, eu recebo aqui do OTLP, aí eu tenho uma transformação que é realizada aqui e mando lá para o meu Elastic. O que é essa transformação que eu faço no meu processador aqui da parte de métricas? A interface do Kibana, que a gente vai ver logo depois, ele utiliza essa informação aqui para estar mostrando na interface. Entretanto, o OpenTelemetry define que é esse o nome aqui da métrica que é gerada. Então, eu estou fazendo aqui um processamento para
alterar esse nome, né? Fazer uma duplicação de nome para eu poder ver essa informação no Kibana. O Elastic ajuda nós, né? Traz aqui o processador certinho, aqui a transformação do OpenTelemetry para mandar lá para o jeito que vocês querem no Kibana. Então, isso aqui é da parte de traces e métricas. E o log, Jorge? Então, eu falei ali que estou usando o Firebit para fazer essa carga aí. E eu tenho um arquivo de configuração semelhante, que está lendo os meus logs locais, e também tem um rename aqui, porque lá dentro do Kibana, ele prefere que seja chamado de Trace ID, Span ID, os logs, para fazer as coisas grudadas corretamente. Né? Então, vamos ver aqui o nosso Kibana. Aqui. Esse aqui é o Kibana, ele tem aqui um módulo aqui de APM, e aqui ele apresenta os serviços que foram descobertos aqui. Então, já está aqui isso aqui. Meu code 1, eu fiz uma chamada só, né? Então, aqui a gente já tem aqui, por exemplo, a parte de latência aqui, né? Que é um daqueles golden signals lá, que é a duração. O throughput, que é quantos requests por segundo tu está chamando lá, que também seria o equivalente ao rate lá, que a gente comentou lá dos golden signals, né? E aqui eu tenho a transação propriamente dita. Então, eu vou clicar aqui nela. Aqui também eu tenho essa informação, daí não do meu microserviço inteiro, só desse endpoint aqui. E aqui para baixo eu tenho o log distribuído. Olha só que interessante, né? A própria biblioteca do Quarkus do OpenTelemetry identifica que tem um endpoint web, ele já me coleta aqui se foi um erro 200, uma resposta 200, ou se foi um erro. Aquele waiting que eu fiz, aquela anotação dentro do código, ele já apresentou aqui o tempo. E aqui ele identificou que eu estou usando uma biblioteca que está fazendo uma chamada remota para um outro microserviço. Então, ele já também começou a coletar aqui um HTTP GET. E lá no segundo microserviço, ele catou lá que foi chamado esse cara aqui, né? E aí teve um waiting aqui e ele conseguiu ver, ó, teve aqui uma chamada de banco de dados, e se eu clicar nessa chamada de banco de dados, eu consigo ver até qual foi o comando que foi executado, aqui o pg-sleep. Então, realmente, ele dá uma visibilidade muito grande. Jorge, e os logs? Como eu mandei aquele trace ID lá junto, nos meus logs, quando fiz a ingestão pelo Firebit, quando eu vou aqui na parte de logs, eu consigo ver a informação de logs só dessa chamada. E eu também tenho aqui junto a parte de métricas desse microserviço aqui. Então, eu consigo ver aqui como é que estava o uso do meu ambiente. Aqui está um pouco alto até, provavelmente por causa da transmissão. Então, é bem bacana porque eu consigo ver tudo dessa maneira aqui. Então, em vez de eu ver um log stream de um monte de coisa aqui, como na visão aqui global, aqui que eu vou ter isso aí que você vai aqui, ó. Então, aqui tem várias coletas aqui acontecendo no log stream, e na parte de métricas aqui eu tenho tudo por segmentado pelo meu microserviço e pelas minhas chamadas. Deixa eu fazer mais algumas chamadas aqui. Então, eu tenho aqui um outro serviço em hello aqui, vou chamar ele mais algumas vezes, e vou chamar de novo o remote, e vamos chamar um de erro aqui. Error. Eu chamei duas vezes o de erro, deixa eu dar um reload aqui. Como eu tenho aquela questão de um batch, né? Então, ele não manda tudo rapidão assim para o meu servidor. Então, às vezes demora um pouco para ele atualizar aqui. Ainda não atualizou. Deixa eu dar uma carregada aqui. É interessante que o Elasticsearch é uma base de dados, né? A base dele é uma base de dados não SQL, né? E todos os itens, né? Métricas, log e trace, eles são distribuídos como se fosse uma informações JSONs. E aí, tipo, quando você tem uma agregação, alguma métrica, né? Ele tá tudo nessa base no SQL e calcula as médias, tudo nessa questão aí. Então, já apareceram aqui as outras transações que aconteceram. Queria mostrar aqui rapidamente essa transação de erro, né? Então, ó, eu fiz duas chamadas nela, né? E aí ele deu o erro aqui, teve o waiting, e se eu apresentar aqui a parte de logs aqui, como o log foi gerado aqui, ele apresentou essa chamada de erro aqui também, nessa parte de logs aqui.
E assim, uma outra coisa que eu tenho que salientar, né, e é muito mais fácil trabalhar com esses logs, principalmente do Java, que são muito verbosos, utilizando aqui essa questão do JSON, porque ele é muito mais fácil de parsear. Assim, eu já vi situações que fazer o parser, quando tem lá um arquivo de log TXT com diversas linhas do erro, pô, tem várias maracutais para tentar fazer isso funcionar direito. Fica aqui minha recomendação, bota JSON aí nos logs e você consegue pegar esse stack trace de uma forma muito mais fácil, né? Então, muito bem, assim, realmente aqui a Elastic aqui tem uma stack de observabilidade muito boa, ela não paga eu, tá? Não nada a ver com ela, né? E assim, fica aqui uma recomendação de dar uma olhada para ver se ela atende ali as tuas necessidades. Mas, Jorge, você veio aqui, você me falou que você está fazendo uma coisa que é independente de fornecedor. Vamos ver, então, uma outra stack de observabilidade, que é a stack do Grafana, Prometheus, Loki, que é essa stack aqui. Eu vou ter o mesmo setup aqui, eu vou ter um agente SDK aqui, que eu vou estar gerando os traces para um dos módulos lá da stack do Grafana, que é o tempo que gera os logs. Eu vou ter, em vez do FileBit, o Prometheus, que ele vai fazer o upload dos meus logs para o Loki, que é um subsistema do Grafana que gerencia logs. E aí a parte de métricas vai ser um pouco diferente. Eu havia comentado que o Prometheus ele é pool-based, ele vai na sua aplicação para consumir as métricas, né? Então ele vai ter esse fluxo diferente. Deixa eu mostrar como é que isso foi configurado aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui as configurações do meu Prometheus aqui. Então ele sabe que ele vai ter que ir nesse servidor aqui, nesse endpoint, para descobrir as métricas. Então, se eu, por exemplo, desse aqui um curve, então aqui é geradas as informações aqui do Prometheus, com todas as informações dele, como quantidade de requests que teve, CPU, todas essas coisas aí. E eu passei rapidão lá para não gerar spoiler para vocês, mas no meu OpenTelemetry aqui, se vocês notarem no meu pipeline de traces, eu tenho dois caras aqui. Do Elastic, eu tenho o tempo aqui, que é esse engine aqui de traces aqui do Grafana. Ele já está configurado aqui para a minha própria máquina. E assim, falando um pouquinho mais, assim, eu estava estudando essa stack aqui da Grafana, né? O Prometheus ele é até bem já conhecido. Agora, tanto o tempo quanto o lock, você tem dois conjuntos de dados, assim. Por exemplo, o lock, ali, a parte de logs, você tem a parte que é pesquisável e a parte que é payload lá, que não é uma coisa que tu pesquisa com frequência, mas você quer mostrar em alguns casos. A parte de trace também, você tem a parte que é pesquisável e a parte que é informação extra. E a arquitetura deles, ele desvencilha essas duas coisas de forma que você leve esse payload, por exemplo, para storage no S3, ou algum engine diferente que você consiga usar aqueles Lifecycle Manager, de forma que você consiga ter um tempo menor de recuperação para logs antigos, mas você tem eles ainda disponível para fazer a consulta. Então, isso é muito importante, assim, um custo, né, porque manter toda essa informação na tua stack de infraestrutura, assim, é complicadíssimo hoje em dia, né? O custo pode ser muito alto aí. E aí vamos ver essas informações aí. Estou aqui com o meu dashboard aqui do Grafana que eu construí, né? Está aqui, ó. Já fiz 9 requests aqui na minha API. Eu chamei 2 vezes aquele erro, né? Tanto que estão aqui os logs, né? Eu posso observar que aqui o mesmo trace de erro que eu tinha lá, que eu verifiquei, estão aqui disponíveis, né? Aí aqui esse dashboard eu montei, baseei um pouco em alguns dashboards, assim, então o Grafana, assim, ele é muito orientado a você construir seu próprio dashboard, né? Então, assim, é uma questão que é sempre disponível para todo mundo, assim, de estar construindo esses ambientes. Deixa eu fazer mais uma chamada ali para o remote ali, fazer uma brincadeirinha. Eu fiz a chamada aqui para o endpoint do remote. Ó, já apareceu aqui os logs dessa segunda chamada que eu fiz, né? Tá vendo aqui os logs da minha aplicação, né? Eu posso abrir aqui essa questão aqui e eu tenho aqui o link para o dashboard do tempo. Então, aqui eu tenho o trace distribuído
da minha aplicação de uma forma bem semelhante à que eu vi lá no Elasticsearch, lá na stack da Elastic. Inclusive aqui com a chamada de banco, né? Se eu for aqui fazendo drill down nas paradas, está aqui meu comando select também. Então, realmente é bem bacana. Assim, quanto tempo levou? 787,94. Vamos ver se o Jorge não está mentindo para vocês. Aqui no meu ambiente de serviço, vou pegar o último request que eu fiz aqui para o meu ambiente, aqui no endpoint do remote, né? Já tive vários requests aqui, né? Vejamos. 788 aqui, 787,94, arredondado os dois, então com a mesma coisa. Assim. Então veja só que eu tenho um segundo dashboard que está consumindo as mesmas informações do OpenTelemetry lá, as mesmas métricas estão sendo disponíveis. Aqui, obviamente, eu dei uma roupagem um pouco diferente aqui, né, das minhas chamadas. Eu tive 2 requests novos, obviamente, porque eu chamei um microserviço que chama outro microserviço. Então, 2 requests foram realizados novamente e as informações ficam apresentadas aqui. E aqui eu tenho uma visão mais metric center, né? Enquanto que aqui nos dashboards da Elastic eu tenho uma visão mais trace-centric, aqui, pelo menos nessa visão aqui, né? Então eu tenho muito mais informação dos traces disponíveis da minha aplicação aqui. Então, realmente é bem interessante assim esse tipo de análise. Assim, eu recomendo muito para vocês aí que façam usem esse tipo de ferramenta para te dar mais poder aí, para estar disponibilizando aí para todos os gestores aí sobre a aplicação de vocês. E assim, um pouquinho sobre mim, eu trabalho numa empresa nossa, americana, faz a parte de itens de estacionamentos em alguns aeroportos dos Estados Unidos e adoro tecnologia, assim. Eu sou desenvolvedor, então por isso que eu gosto sempre de estar olhando as coisas como funcionam por debaixo do capô. E nas horas vagas eu tiro certificações aí, em uma série de lugares, sigo muito o Linux Tips aí, venci o primeiro Kubernetes, o LC dele aí. Estou aberto aí para perguntas, não sei se aqui na Stage a gente tem disponibilidade para vocês. Boa, obrigada demais, viu, Jorge? Excelente palestra aí. Obrigada demais aí por contribuir com a gente com a trilha. E aí não vi perguntas no chat, tá? Mas vou fazer uma pergunta aqui em nome da trilha mesmo. E aí queria saber um pouquinho como é que a gente pode correlacionar o desenvolvimento com o SRE, com a prática de observabilidade no dia a dia das empresas, não só onde a gente trabalha também, né? Mas talvez ali como um resultado de visão mesmo, né? Como é bom implementar isso de alguma forma, né? Enfim. Assim, Thalita, eu tenho a visão que o DevOps, DevSRE, se tu buscar lá nas origens, lá, foi justamente um cara de infra lá que começou a ver que ele sozinho não dava conta de cuidar da infraestrutura sem puxar as práticas de desenvolvimento para dentro da equipe dele. Tanto que os primeiros DevOps Days que surgiram foram nesse sentido, né, de estar integrando todas as práticas dos desenvolvedores com as metodologias com a infraestrutura, né, e puxando justamente todo esse conhecimento dos desenvolvedores que estavam muito adiantados em metodologias ágeis, né. Então, assim, se pensar hoje em segregação de time de SRE, DevOps, do desenvolvimento, eu acho que está totalmente errado. Assim, eu acho que essas equipes têm que se unir. Assim, eu entendo essa questão de você ter um catálogo de serviços lá que os DevOps, os SREs estão disponibilizando para as equipes de desenvolvimento, mas eu não acredito que o desenvolvedor, sem conhecer essa outra parte, vai conseguir entregar um bom resultado. Posso citar um exemplo, assim, eu sou um desenvolvedor, assim, hoje em dia eu trabalho lá na minha empresa com a AWS. Se eu não tivesse estudado para tirar essas certificações, não pelas certificações em si, mas sim conhecer como a AWS funciona, eu não teria tirado um melhor proveito, por exemplo, dos serviços lá da AWS de filas, saber como eu posso pagar menos nesses serviços. Então, eu realmente acredito que os times funcionam, trabalhamos em conjunto.
vão ser muito melhor. Maravilha. Boa, excelente resposta. Aí tem uma perguntinha do Sandro aqui, que pergunta como é que você faz para administrar os SLOs, né? Se você cadastra em algum lugar, tem alguma ferramenta que tu utiliza para isso? Então, o ideal é que você utilize um dashboard para estar fazendo essa análise do SLO em contraste com o teu SLI. Então, você tem que realmente fazer, como eu te falei, fazer primeiro de tudo é começar com a medição do próprio SLI. E esse SLI se desdobrar, não necessariamente um SLI se desdobra o objetivo, né? Às vezes é uma composição de itens, né, que se trabalha, que se referencia nesse objetivo. Em geral, por exemplo, você vai ter questões de quantidade de request pelo número dividido por algum rate, né? E aí essa outra informação você também cadastra num dashboard mais gerencial, que vai estar disponível para a organização como um todo. Essa seria a melhor maneira de estar disponibilizando isso aí, obviamente que na estrutura interna. Acho que dá tempo para a última aqui. O Felipe Israel, eu não sei como é que pronuncia o seu nome, me perdoe por isso, mas quando devemos dar preferência ao pull, push ou sidecar? Poderia pontuar os pontos que devemos considerar na escolha? Então, vamos começar pelo sidecar. Sidecar é black box. Então, você vai estar sempre olhando a conta externa da tua aplicação. Você não está falando com o desenvolvedor, que é o item justamente que a Thalita perguntou agora há pouco. Se você não consegue falar com o desenvolvedor, a única opção que te resta é a black box. Então, o sidecar vai te resolver o mínimo dessa questão aí. Agora, a questão do pull e push é um pouquinho mais complicada. Assim. O Prometheus, por exemplo, é uma tecnologia pull. E aí, o que acontece? Para ele monitorar uma aplicação que está rodando na tua infraestrutura interna, ele tem que estar instalado na tua rede interna. Mas, tipo, eu gostaria também que meu dashboard, meu Grafana e toda essa parte de log tivesse na minha rede externa. Só que aí, como é que o Grafana vai consultar um Prometheus dentro da minha rede interna? Então, a técnica de pull, né, tem esse problema, que para ele fazer o scraping da tua aplicação, ele tem que ter um acesso direto dele, né? Então, quando você tem uma aplicação na rede interna, pode ser complicada essa questão, e o Grafana, por sua vez, tem que ler ele dessa maneira aí. Assim, e assim, obviamente, o Prometheus está muito avançado nessa questão de observabilidade. Assim. Eu acredito que a metodologia push vai te dar grandes facilidades para tu ter essa configuração de tu ter um coletor do lado das suas aplicações e empurrando essas informações tanto para métricas quanto para trace de uma forma mais fluida. E assim, antigamente se preocupava assim, pô, mas daí se a minha aplicação cair eu vou perder dado. Mas não, agora quando você tem esse coletor, ele pode armazenar isso localmente, né? Ele tende a ser um componente leve, e ele armazena isso localmente. Se a tua aplicação cair, ele está com os dados ali. A hora que tua rede voltar, caso tenha uma falha de rede, ele vai conseguir mandar para os seus ambientes na nuvem lá para que estão coletando os dados. Então, são esses contrapontos. A questão de acesso de informação, o pull tende a ser pior e o push tende a ser melhor nessa questão de interconectividade de redes.